Prazer estarmos dando início ao nosso programa Sala de Imprensa. E a gente tem procurado trazer sempre bons convidados, personalidades, autoridades que realmente representam a opinião pública em nosso estado e no Brasil. E hoje nós estamos surpresos. Primeiro porque conseguimos conciliar a agenda desta fera do direito, desse jornalista incansável que tem lutado muito para fazer com que nós, aqui da Associação Paulista de Imprensa e também de todo o segmento jornalístico do país, possamos ter bons textos, bons conteúdo. Aliás, as redes sociais estão repletas de grandes matérias dele. Estou falando do nosso professor, doutor Fernando Pinheiro Pedro. Uma honra estar recebendo você aqui. Uma honra estar aqui com você, Obrigado. meu amigo. Né? Exato. Nós já fizemos meu amigo e meu presidente. Amém. Nós já fizemos bons programas, não é? Já com o fizemos. secretário de Estado da Justiça, depois também com você, falando sobre, não é, questões do meio ambiente, depois como advogado, presidente da Associação Brasileira dos Advogados Ambientalistas. Enfim, Fernando, é sempre um orgulho estar recebendo você aqui na nossa casa. Obrigado, Redor, obrigado. Você sabe que você é o meu professor nessa área, né? Você é um gentleman. Obrigado. A sala de imprensa é um modelo. A gente tem que pensar isso sempre como um modelo, uma referência para outros programas de entrevista. Obrigado. Nessa formatação. Você está de parabéns. Prazer muito grande. E, na verdade, nós, na oportunidade, né, recebendo aqui um profissional, não é, com o gabarito do Fernando, um homem erudito, conhece profundamente, é estudioso, conhece o direito, conhece a área de história e geografia, tem uma visão muito bem constituída no que se diz respeito às questões ambientais desse país. Eu já assisti a algumas palestras do Fernando, não só no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília, mas também em outros eventos, e sempre uma pessoa que tem ensinado a nós todo esse trabalho. E agora, Fernando, eu tenho, inclusive, a oportunidade de tratar aqui com você. Nós estamos com uma questão que, deveras, nos preocupa muito. Eu deixei de falar, é que são tantos os títulos que o Fernando, na verdade, nos dá a honra de apresentá-lo. Mas são dois importantes, advogado e jornalista. Exato. Mas também é o nosso vice-presidente jurídico aqui da casa. Ele é o que é responsável e, graças a Deus, a gente ganha todas. Isso é muito bom. Estamos blindados. Então, estamos blindados. A gente também, graças a Deus, procura agir da melhor forma possível. Né? Não é igreja evangélica, mas eu vou dar meu testemunho a respeito dessa sua luta, viu, Redor? Obrigado. Que eu acho que essa luta sua, a luta pela direção e pela gestão e pelo restauro da Associação Paulista de Imprensa, é a luta que nós estamos travando hoje no ambiente político nacional. Né? Os inimigos da Associação Paulista de Imprensa são os mesmos inimigos que hoje conspurcam a imprensa nacional, né, com esse nível de lixo que nós estamos vendo hoje ser produzido contra candidatos a nível pessoal, sem que se discuta o fato jornalístico, que são as questões objetivas, né, é aquilo que se pretende fazer pelo Brasil em cada partido e em cada candidatura. Nós não temos isso, né, Redor? O que nós temos é o achincalhamento a nível pessoal. Né? E aí esse tipo de lixo jornalístico que se produz é o que se combate aqui na Associação Paulista de Imprensa. Né? É o que se combateu no passado, não tenha dúvida, quando você assumiu e restaurou essa associação, né? Que infelizmente com 85 anos de história, antes da gestão do Redor, ela estava realmente numa situação precária. E agora nós vemos ela renascer. E olha, esse renascimento, Redor, graças à sua gestão, ela não se fez pacificamente, não. As reações do chamado establishment do jornalismo, né, que é o mesmo que hoje combate aí as mudanças que se querem fazer no governo federal, né, esse pessoal joga duro, baixo e pesado, sobretudo baixo. Fernando, eu quero te agradecer porque você foi importantíssimo nesse processo. Você nos ajudou muito, você esteve sempre ao nosso lado. Inclusive, quero dizer, o Fernando é um colaborador
ele de forma pro bono nos ajuda enormemente nas nossas ações e tem se dedicado, não é, em todos os momentos. E graças a Deus, o fato de nós estarmos vencendo é porque nós temos um propósito. E outra, nunca fizemos absolutamente nada, não é? Quando fomos, na minha opinião, já que você tocou nesse assunto e me deu a oportunidade de estar falando, né, nós fomos covardemente atacados. Não é? Isso vai dar um programa, hein? Vou dar um programa. Vamos fazer um programa. Fernando depois. conhece a minha casa, a minha antiga casa, porque eu não moro mais lá, porque, na verdade, eu estou num outro lar. E a grande verdade é a seguinte, ele viu muito bem, não é? Graças a Deus, o nível que a gente sempre usou, o quanto a gente já investiu de tempo, de dinheiro, de tudo, porque nós acreditamos na Associação Paulista de Imprensa. Hoje, inclusive, de primeira mão, vou trazer até aqui. Tivemos uma conversa muito boa com o Domingos Meirelles, nosso presidente da Associação Brasileira de Imprensa, que também passa por problemas terríveis lá na ABI, em função disso. Porque, no fundo, Fernando, nós aqui temos um problema sério. Nós temos, como um guarda-chuva, que é a Associação Paulista de Imprensa, uma entidade de 85 anos, onde foi formada por brasileiros do quilate de... Casa de Guilherme de Almeida. Casa de Guilherme de Almeida, José Maria Lisboa, Assis Chateaubriand, Casper Líbero, Monteiro Lobato e tantos outros grandes, não é, brasileiros que a sua biografia se confundem com a biografia do Brasil, não é, com a história do Brasil. E nós temos hoje a necessidade de resgatar, e com coragem, porque quando nós tiramos daqui aqueles que sempre se utilizaram da entidade para benefícios... Aparelharam a entidade. Como tentaram aparelhar a ABI também. Como tentaram aparelhar a ABI também. Como aparelham as federações, que a gente não precisa citar os estados, e sindicatos. E sindicatos. E olha, eu vou dizer uma coisa, se o presidente Michel Temer, em razão de todo esse problema que ele está passando, quero deixar gravado aqui uma coisa que eu falo em universidades, em faculdades, na minha oratória quando sou convidado, que é o seguinte, se ele não fez absolutamente nada, que não é verdade, ele fez, porque a economia está aí estabilizada, nós temos um juro proporcionalmente em razão do nosso crescimento estável, e nós, na verdade, precisamos crescer, precisamos trabalhar, precisamos produzir. Agora, só que para fazer isso, na verdade, a própria presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, ela foi clara, está nas redes sociais. Eu não quero desemprego estatístico, eu quero desemprego mesmo, porque se tiver desemprego, nós desequilibramos qualquer governo. Política do quanto pior, melhor. A política do quanto pior, melhor. E nós sabemos disso, porque no fundo é o seguinte, sabe por que eu e o Fernando, nós lutamos pela API? Porque nós não precisamos da API para nada, para absolutamente nada. A API, com todo respeito, é uma grande entidade importante, mas nós, na verdade, nunca nos locupletamos de absolutamente nada aqui. Não, pelo contrário, nos sentimos honrados. Honrados. Não, e ainda participamos. Com contribuição. Quer dizer, você se dedica horas em cima, debruçado nos processos, faz matérias para nós. Quando nós fizemos o evento, no primeiro fórum sobre segurança pública, trouxemos para cá as maiores autoridades de segurança pública do estado inteiro. Não é? Quer dizer, tudo isso é uma vitória em razão desse processo. E agora, eu fiquei, inclusive... lhe chamei para participar do nosso programa Sala de Imprensa, Fernando, porque você realmente deu uma entrevista fantástica, que eu queria que você explicasse um pouco, que é exatamente sobre tudo que nós estamos falando aqui. Quer dizer, esse patrulhamento, essa perseguição, pior do que o tal regime que eles sempre criaram, que eles eram um regime de exceção, ditadura, e na verdade, hoje nós vivemos a ditadura da mídia. Eu acho assim, eu acho que não é nem a ditadura da mídia, é a tentativa da ditadura se impor na mídia, né, Redor? Ah, entendi. Né? Porque o que nós temos observado, que é muito importante, é um momento crucial para a República do Brasil. Né? A República, ela é uma entidade maior do que a Constituição Federal, ela é maior do que o Estado democrático que a gente vive hoje, né? Ela é do tamanho da nação. Então vamos pensar na República Brasileira, quer dizer, a coisa pública no Brasil.
Res publica. Eu gostaria que você, professor, doutor Fernando Pinheiro Pedro. Diga, doutor. Você fala muito bem sobre a questão da diferença, que isso é importante para o nosso telespectador acompanhar, a diferença entre nação, país, tá pátria. Certo? E pátria. Exatamente. A nação, o país e a pátria. Porque são valores, Fernando, com todo respeito, que o nosso telespectador, a pessoa simples, não é? E também, lógico, os acadêmicos, ou mesmo os professores que estão nos assistindo, às vezes não sabem diferenciar, não sabem dar essa conotação, e que, no fundo, a República, tá certo? Por ser, na verdade, um regime, não é? Político de Estado, não é? Ela, na verdade, tem valores que são intransgressíveis. Você não pode transgredir em forma alguma, senão você descaracteriza o modelo, tá certo? De política que está sendo adotado. Você desaparece como nação, né? Como nação. Foi muito oportuno você ter levantado isso, presidente. Pelo seguinte, o que é hoje o nosso país? Nosso país hoje, ele está enfrentando uma crise de identidade. E essa crise de identidade, ela é uma crise de identidade programada, né? Ela foi inserida no ambiente nacional propositadamente por um processo político de desconstrução nacional. O que é a nação brasileira? A nação brasileira, ela se difere de outras nações tradicionais, né? Porque o nosso povo não é um povo antigo, ancestral. Nós temos povos ancestrais aqui em território nacional, os povos indígenas. Mas os povos indígenas por si só não formam a nação brasileira. A nação brasileira são os povos indígenas, os colonizadores, os imigrantes europeus, os imigrantes asiáticos, né, e todos os descendentes. Né? Então o nosso cadinho, como a gente costumava falar, o cadinho de raças, o cadinho de história, é que forma a nação brasileira. Uma nação que sempre foi um modelo mundial de convivência entre gêneros, entre raças, entre outras nacionalidades, né? E entre culturas e religiões. Né? Nós temos brigas religiosas lá fora, aqui nós temos comunhões religiosas. Nós temos racismo lá fora, aqui nós não temos esse racismo, nós nunca sofremos um apartheid, né? Nós temos aqui uma comunhão, uma integração, nós temos uma nova raça, né, que a gente pode chamar, que é a raça mestiça, mulata, que é a que mais existe no Brasil. Verdade. Né? Não se fala em mulato fora do Brasil, mas nós temos. Né? E me permita, Fernando. Os cafusos, então, né? Nós temos uma série de misturas de raça. Nós tínhamos, inclusive, uma vereadora do PT, que eu uma vez fui, vou deixar de citar o nome dela, até porque ela foi processada também, não é, por questões de ordem de ter desviado a sua conduta, não é, que deveria ser ilibada. E ela, na verdade, quando eu falei a respeito dos mulatos, ela me fez uma intervenção imediata, incontinente, dizendo assim, o senhor não pode falar mulato. Aliás, o mulato é um termo extremamente equivocado, errado, isso não existe, porque mulato vem de mula. Não é nada disso. Não é nada disso. E outra, além de ser uma ignorância... Não tem nenhuma, é ignorância. Advém dessa desconstrução. Então, o que acontece? A nação brasileira estava sendo formatada e continua sendo formatada nestas bases. Aí vem um processo de desconstrução. O processo de desconstrução passa por um discurso hipócrita, chamado politicamente correto, né? E um discurso ideológico que é desagregador, né? Que visa desagregar, dividir, separar para formatar uma hegemonia ideológica sobre todos os polos. Né? Ele fabrica os polos e aí ele se impõe sobre todos os polos, né? Como aquele conciliador, né? Ou seja, o tutor dos conflitos que ele mesmo cria. Né? Essa visão, que é uma visão bolivariana, esquerdizoide, né? Absolutamente estatista, né? Antidemocrático, antinacional, antipatriótico, anticivilizatório, né? É o que se pretende hoje demolir de vez nesse país.
nós vivemos sob essa égide há vários anos. Não é só nas gestões do lulopetismo, não. Infelizmente, desde as gestões de Fernando Henrique Cardoso, nós já víamos observando esta construção. É uma construção sociopatológica, né? Então, o que você faz? Começa pela discussão das minorias. Os negros, pobres, favelados e vítimas. Vítimas da polícia, da violência policial, do genocídio, né? Quantas vezes nós temos ouvido isso? Sim. Esta vitimização não interessa aos negros, não interessa aos afrodescendentes, né? Esta vitimização, ela se faz para separar afrodescendentes, né, dos eurodescendentes, né, dos índios, né, e aí começar a fazer uma segunda segregação, que é a que nós temos observado inclusive em movimentos dessas minorias, né, tipo, miscigenação é genocídio. Eu vi faixa em movimento negro escrito miscigenação é genocídio. Ué, a nação brasileira é miscigenada. Então, o que se pretende com esse tipo de frase? Defender a afrodescendência ou praticar o genocídio da nação brasileira, que é miscigenada? Pensem nisso, porque é exatamente isto que está no pano de fundo desta luta baixa, sórdida, que está sendo travada hoje no Brasil, inclusive contra aquela mudança que a cidadania pretende impor ao governo federal. Segundo ponto, a educação. Nós temos um país absolutamente diverso, inclusive com referência à tolerância sexual. É um país absolutamente tolerante. Sim. Sempre foi. Não é de hoje. Né? Nós fazemos piadas Exato. com as diversidades sexuais. Sempre fizemos. Né? Sempre fizemos. Verdade. Né? O teatro de revista, que é absolutamente diverso, é tradição, chegou a ser a base do cinema brasileiro. Né? Quando a gente fala das produções cariocas do cinema nacional, né? Eram da Cinelândia, Sim. eram todas baseadas no teatro de revista, que era absolutamente erotizado, biodiverso, né? Absolutamente diverso em termos de gêneros sexuais, né? E muito bem humorado. O que se faz com esse processo de desconstrução? Primeiro, se retira o humor. Não pode fazer piada de bicha, não pode fazer piada de mulher, não pode fazer piada de machista, não pode fazer piada de nada. Não, mas e me permita uma coisa importantíssima. Você colocou aqui, não pode chamar o homossexual nem de bicha, nem de viado, nem nada. Como se homossexual... Que inclusive já existe como projeto. se todo homossexual fosse bicha, né? Como se todo... Não é, e o que não é verdade, quem conhece a diversidade nessa área, convive, conversa, né? Sabe que há uma enorme diferença. É lógico. Né? E tem que ser... De comportamento. E de comportamentos. E como agora, qualquer coisa que você fala, sai do armário. Você tem que sair do armário. E é grave isso. É grave isso. Porque, e outra, na joga verdade, todo mundo dentro da mesma sempre. situação. E aí o que a gente observa, essa segunda fase da desconstrução, ela vai demolindo as bases morais da família brasileira. E você vai demolindo isso, impondo esta intolerância politicamente correta, impondo essa intolerância por lei, pela educação formal, né? Incidindo sobre a família. Outro dia eu peguei um manual de história e de sociologia para crianças, né? É interessante você ver os conceitos que estão sendo dados hoje. Como é a antiga família? A antiga família. Como se a antiga família, que é pai, mãe e filho, não existisse mais. Pai, mãe e filho é antigo. Então o que é o novo? É óbvio que nós temos família com pães, né? Pai e mãe numa só pessoa, né?
nós temos família com pães avós, né? Sim. Nós temos famílias gays, nós temos família de todos os gêneros. E ninguém discute que não deva existir. E tem que trabalhar para efetivamente retirar o véu da intolerância e o preconceito. Isso tem que ser combatido. Mas isso não significa que você tenha que taxar preconceituosamente as famílias tradicionais como antigas famílias, ou seja, obsoletas, que não servem mais. Prestem atenção, é uma sutileza, mas que demonstra a sordidez deste tipo de ataque de desconstrução da nação brasileira. Então, a nossa nação era diversa e miscigenada e tradicional, né? Porque, independentemente de sexo, independentemente de cor, independentemente de religião, nacionalidade, né? Todos os cidadãos brasileiros, eles vivem dentro de padrões morais, sabem o que é o certo, o que é o errado, o valor do trabalho, o valor do mérito, que é isso que vale. Não, agora quer se desconstruir a miscigenação, quer se estabelecer a segregação por raça, por gênero, né? Por nação e por religião. Verdade, verdade, muito e bem agora colocado. Quer se estabelecer a regra de desconstruir a moral, os conceitos de mérito, os conceitos do que é bom, do que é ruim e de unidade familiar. É isso que estamos tratando hoje no Brasil. E que a gente precisa, de certa maneira, e assim com muita firmeza, atacar e eliminar. Né? Porque se nós não fizermos isso, nós estamos correndo o risco de perder a nossa nacionalidade. E isso é muito grave. Aí é que vem o desfecho, não é? Emblemático em razão da postura da fala do Dr. Fernando Pinheiro Pedro. Nós temos que respeitar profundamente o seguinte: o sentimento de nação, o sentimento de povo brasileiro, que nós vemos com muita frequência nas disputas de Copa do Mundo, no final do ano, até no carnaval, esse espírito alegre, descontraído, que todo mundo brinca com todo mundo, e que milhares de homens saem vestidos de mulher, milhares de mulheres saem vestidas de homens, tá certo? E não é por causa disso. E agora já estão baixando censura até em marchinha de carnaval. Até em marchinha de não carnaval. Não é possível. Mandaram tirar, não é? Trechos de marcha de carnaval, dizendo que isso é, na verdade, homofóbico, é racista. É racista. Agora, o que a gente tem aí? A desconstrução do sentido de nacionalidade e de moralidade. Logo em seguida, a desconstrução do civismo. Então, nós vamos perder a noção de nação e nós agora estamos perdendo a noção de civilidade e de patriotismo. Quanto tempo nós passamos redor? Desde a década de 70, que nós somos aqueles que foram criados ainda em colégio de Estado, na verdade. Né? E bons colégios. E bons colégios. Fazíamos admissão para poder entrar no ginásio. Exatamente. Né? Porque tinha disputa. Né? Eu estudei no professor Macedo Soares. Pois é, e eu no Roldão Lopes de Barros, então, ali, ó. Exato. Não, e a gente sabe. Eu me lembro quantas foram as vezes que eu vi colegas meus não entrarem na escola porque não estava com o sapatinho adequado, a meia de 3/4, estava sem meia. Entendeu? Calça de nylon. Calça de nylon, é verdade. Agora, o que a gente vê hoje? A gente vê hoje nada sendo construído nas escolas. Não se canta o hino nacional, não se conhece os símbolos nacionais, não se sabe como é feita a bandeira do Brasil, quando ela deve ser hasteada, em que condições. E não participa de absolutamente nada. Repartição pública com bandeira meio pau, sem que o indivíduo saiba por que ficou na metade do caminho. Não sabe mais o que é uma bandeira no meio pau, é verdade. Outra coisa assim, grave, né? Não se tem noção, acha que patriotismo é patriotada. Aliás, muito comum nos últimos 30 anos, nós vemos esta discussão levada a cabo por autoridades. Isso é uma patriotada. É verdade. Como se ser patriota fosse pecado, fosse crime. Né? Então,
o desamor pelo Brasil é muito grande. Né? Primeiro que a gente aprendeu a falar sempre na terceira pessoa. Ah, o brasileiro... Quer dizer, o brasileiro é o outro, não somos nós. Fala, meu amigo. Então, esta parte, dessa desconstrução cultural, ela afeta o sentido de patriotismo. E o civismo, esse então, a gente não pode falar mais nada. Né? Veja o que acontece com o civismo hoje no Brasil. Né? Nós não temos mais direito à defesa pessoal, à defesa da família e à defesa da propriedade. Defender propriedade, família e a própria pessoa ou terceiros é crime. Quem tem que fazer isso é o Estado. Como é o Estado? O Estado ele deve fazê-lo se o indivíduo não teve condição de se defender dentro dos termos da lei. Ou seja, retirou-se a possibilidade do cidadão ser ativo. Aí o cidadão passou a ser passivo. Cidadania aqui no Brasil é o hipossuficiente, o miserável, o analfabeto, né? Aquele que não tem condição de pensar, não tem condição de contratar, não tem condição de fazer absolutamente nada. Este é o cidadão. E ele se torna cada vez mais subjugado, né? E tutelado por um Estado que entende que o cidadão não tem condições de agir sozinho. O cidadão não pode fumar na sua casa, né, se for num condomínio, porque ele pode ser denunciado. Não deve beber. Exatamente. Né? Não deve manter uma relação de pai para filho, né? Porque o Estado está lá tutelando, inclusive, as brigas familiares. Né? Eu não estou aqui discutindo, e aí vocês vejam o problema da tutela. Não estou falando de espancamento, de briga, nem de nada. Né? Nem de vícios. Né? Mas o que a gente observa é o seguinte, vício bom é aquele que é feito na rua, porque aí se transforma num problema social e o Estado vai tutelar o viciado. Exatamente. Percebem? A inversão dos valores que está hoje presente no nosso dia a dia. E eu falo aqui para aquele que tem filhos, que tem netos, que acompanha a criação dos sobrinhos. É assim que nós queremos ver o nosso futuro no Brasil? É com esse tipo de deseducação, de incivilidade, de falta de patriotismo? É isso que nós queremos para o futuro do país? Que é o que está sendo construído e que nos levou a este lixo nacional, que é não termos emprego, 14 milhões de desempregados, não temos mais uma indústria nacional, né? Estamos caminhando para a miserabilidade com a venda das nossas riquezas nacionais a preço de banana, não temos um governo que efetivamente nos governe, não temos autoridade, não temos direito à defesa, estamos sendo massacrados à média de 60 mil assassinatos por ano, ou seja, mais do que a guerra civil na Síria, de vidas inocentes, e não é a polícia que está matando, são os marginais, e eles matam hoje à luz do dia, e matam covardemente, porque tem certeza da impunidade, porque o judiciário, no final da ponta, não pune. Pelo contrário, concede direito a prisioneiro sem entrevistado, que é o que está acontecendo hoje. Pensem, ponham a mão na consciência, só tem uma saída, rejeitar essa mesmice e colocar algo novo no lugar. E eu queria, dentro do tópico que você colocou aqui com muita propriedade, Fernando, deixar claro ao nosso telespectador, qual é o caminho? Como é que nós podemos, na verdade, nos livrarmos de todo esse entulho, não é? Que até agora carregamos com muita dificuldade? É através da consciência, é através da participação. Esse é o grande momento. Você, eleitor, você tem a obrigação de estar atento. E outra, pense, esta coisa de que política não é para mim, os políticos são todos corruptos, eu estou cansado de político só serve para roubar. Sabe por que acontece isso? Porque a grande verdade é a seguinte, você abriu mão do seu direito inalienável, que é o direito do voto.
E a partir do momento que você abriu mão do seu direito, você está fazendo com que a sociedade, na verdade, julgue, vote e eleja quem você não quer. Essa aqui é a verdade. Quando você vai à frente da urna e fala, tô indo lá, mas aperta o voto em branco ou anula seu voto, você está fazendo com que aquele candidato que já foi eleito, que já está no poder, permaneça no poder. Porque existe o que nós chamamos, dentro desse processo eleitoral, o coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral é muito importante. O coeficiente eleitoral, ele na verdade, é assim, é uma conta simples. É o número de eleitores que compareceram, os votos válidos, os votos brancos e nulos. Exatamente. Quanto maior for os votos brancos e nulos, menor será o coeficiente eleitoral. Portanto, dará direito de aquele candidato pouco votado ou mal votado, ele entre com mais facilidade. Exatamente, você tem razão. Então, você precisa estar consciente disso. E eu nunca vi o Tribunal Superior Eleitoral falar nisso. Eu nunca vi o Tribunal... Não quero criticar, eu acho até que a campanha que é feita... Mas acho que é importante criticar uma coisa. Nós aqui somos homens do direito também. Sim, lógico. Né? Advocacia e jornalismo andam juntos. Sempre. Né? E o que a gente observa é que nós estamos vivendo a pior judicatura da história do judiciário brasileiro. Isso é verdade, isso é verdade. Nós respeitamos o poder judiciário, mas isso não quer dizer que a gente vá cohonestar, né, com o que há de pior hoje na história do judiciário, que é a judicatura atual. Os tribunais superiores absolutamente desmobilizados, decidindo ao bel prazer do julgador de plantão, não há mais a colegialidade. O que a gente tem observado aí é muito grave, né, Redor? Sim. É que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal não é mais um tribunal, são 11 tribunais. Sim. São um magistrado, seus assessores, né, e as decisões monocráticas. Não é para isso que existe um Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal existe para decidir colegiadamente, em grau de recursos, inclusive. Né? Porque não é para suceder uma mente monocrática por outra mente monocrática que se vai obter a justiça. Né? A decisão é colegiada. Mas agora não, virou regra. E por que isso está ocorrendo? Não é só pelo volume enorme de processos, é também. Mas esse volume enorme de processos diz respeito também a esta desconstrução do Estado democrático de direito, em que, por não se ter mais uma confiança na resolução dos conflitos de forma pacífica, porque as pessoas passaram a desconfiar uma das outras, tudo é judicializado. E por ser tudo judicializado, o próprio sistema judicial também está entrando na contenda. Os organismos não mais se conversam, eles brigam entre si, e os julgadores também entram no mesmo tipo de atrito interpessoal dentro de cada um desses sodalícios ou desses órgãos colegiados. Então nós não temos mais decisões, né, que possam efetivamente expor, né, transmitir a segurança de uma decisão superior em nossos tribunais. Eles estão sendo esfacelados. E isto também é programado, gente. É o mesmo grupo que está desconstruindo a nação, desconstruindo o sentido de civilidade, desconstruindo o patriotismo e está desconstruindo o judiciário. Nós não podemos deixar que isso aconteça e temos que votar em algo novo. E é fácil nós sabermos o que é o novo nesta contenda e nesse conflito, Redó. Sim. Basta ver contra quem toda esta turma de desconstrutores está agindo. Quem é o foco, né, o alvo dessa mesmice? Vejam bem, quem é o alvo? Quem está sendo atacado por todos os lados? É esse que deve representar o novo, que o ataque significa o pavor da mudança. O que nós queremos como povo brasileiro? Mudar. Então, é neste que está sendo atacado por todos os lados que devemos dar o voto de confiança para a mudança. Não vai se fazer só por ele, não. Vai se fazer por todos nós.
E mais, este voto de confiança, Fernando, eu queria que o nosso telespectador, você eleitor, que você que está nos assistindo, tivesse realmente a consciência do quanto isso tudo é importante. O Brasil, o Estado de São Paulo, todos os deputados estaduais, federais, senadores, governadores e o presidente da República a ser escolhido, ele é fruto do seu voto. Tudo que está aí nesses últimos 30 anos foi o seu voto que fez e que construiu. Esta é que é a verdade. Inclusive, com todo respeito, o então pai do Marcelo Odebrecht, presidente da Odebrecht, esse grupo monstruoso que teve durante muito tempo uma hegemonia na área da construção civil no país, quer dizer, se desfacelou em virtude dessas questões da corrupção. A corrupção ela é nefasta, ela acaba com qualquer estrutura gerencial e de desenvolvimento de qualquer país, de qualquer cidade, de qualquer... Ela contamina e destrói. Ela contamina e destrói. Isso é como a mentira. A mentira, ela pode ser falada 1000 vezes, 1 milhão de vezes e se transformar em verdade. Mas ao passar do tempo, o tempo é o senhor do destino. Quando se descobre que aquela mentira que foi transformada em verdade não é verdade, ela acabou com tudo que ela passou naquele caminho. Aliás, o autor desta frase, uma mentira contada 1000 vezes pode se tornar verdade, né? Era Joseph Goebbels, né? Sim, que Goebbels, é o chefe ministro da propaganda do Hitler. Hitler. E nós vimos o resultado da aventura hitlerista. Né? Exatamente. 50 milhões de mortos, né? Nações destruídas, né? E nós estamos vivendo até hoje sob a égide da reconstrução, né? Das comunidades internacionais em virtude deste trauma sofrido no século passado. Agora nós estamos vendo uma série de outras assimetrias, né? Nós estamos na era dos chamados conflitos assimétricos, né? Guerras que não são declaradas, né? Exato. E que são graves. E o Brasil sofre uma, né? E esta aqui é contra a criminalidade, né? E a criminalidade, ela está por trás do establishment. Ela é uma das pontas deste estado de coisas que nos governa hoje. É fácil a gente verificar isso, né? Observa os estados brasileiros, a situação do caos na segurança pública em quase todos eles, inclusive no maior estado da nação, que é o estado de São Paulo. Todos nós aqui somos reféns da insegurança pública. O estado do Rio, sob intervenção, e outros estados merecendo intervenção também, porque já não dão conta mais da criminalidade. A criminalidade é uma das pontas deste estado de coisas que quer nos destruir. A criminalidade também integra aquela trincheira de combatentes contra aqueles que querem renovar o país. Observem o que está acontecendo. Quando vocês observarem, verificarem, testemunharem este volume de forças do establishment, né, se reunindo para atacar sistematicamente quem está no centro, é porque este que está no centro das atenções é aquele que pode efetivamente produzir a mudança, né? Eu acho que a gente precisa focar nessas eleições, neste problema, né? E dar uma solução votando corretamente e, obviamente, votando nunca, né? Nunca em quem criou esse estado de coisas. E o que é melhor, o que foi muito bem colocado aqui, esses hoje bonzinhos, eu tenho ouvido, com todo respeito, eu digo, eu tenho o maior respeito pelo candidato Fernando Haddad, professor, advogado da USP, enfim, uma instituição. Agora, ele se prestar a esse papel de garoto de recado, de um homem que está preso. Gente, vocês pararam para pensar, com todo respeito, vocês imaginem, um professor, um homem com doutorado, com mestrado, foi prefeito da cidade de São Paulo, certo? Ele se dispõe a ser candidato a presidente da República, é o cargo mais importante da nação. Uma campanha cítrica, né? Porque é uma campanha de um laranja.
Não é? Então nós temos um candidato cítrico, né? Que é um laranja, e faz questão de dizer que é. Exato. Né? E o que é pior, a Justiça Federal aí, que nem louca, correndo atrás de panfletos fabricados pelo partido dele, onde ele não aparece, aparece a figura do Lula, que é o presidiário, né? E que foi excluído da campanha eleitoral. Fizeram agora uma apreensão, inclusive, propagandas da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Sim. Candidata a deputada federal. Está aí nas redes, vocês podem ver a polícia militar tendo que estourar aparelho, né, diretório para ir buscar material de campanha, aonde o 13 tem a cara de outro candidato. Do Lula. Que é o Lula. Quer dizer, Isso caracteriza crime eleitoral. O que nós estamos vendo, uma fraude. E o crime eleitoral, a consequência, na verdade, é a cassação do registro da candidatura. Claro. E eu não vejo ninguém. Nada. Eu não vejo ninguém do Ministério Público. O Ministério Público Federal calado, Tribunal Regional, ou seja, Tribunal Regional. Está mais grave a contaminação do que nós imaginamos. Exatamente. Isso significa que nós temos aparelhamento estatal. Olha, a situação nesse caso aí é uma coisa importante. Ninguém aqui está discutindo, eu prefiro este ou aquele candidato. Mas olha, não é possível você tolerar, né, que vá para o segundo turno um candidato que não representa ele mesmo. Né? Sabe o que me parece, Redó? Sim. É uma situação que nós já vivemos aqui na América Latina. Quando a esquerda começou a agitar profundamente a Argentina, né, buscando a volta populista do Juan Domingos Perón, que estava exilado, o Perón voltou para a Argentina e o presidente da Argentina, então, chamado Héctor Cámpora, né, ele renunciou, passou a presidência para o seu vice, que era o presidente Solano, e este convocou eleições gerais, né? E deu praticamente de bandeja o governo para o Juan Domingo Perón e a sua mulher, Isabelita. O Perón, já velho e caquético, não durou um ano, morreu. Sim. E aí a Isabelita, a vice, assumiu. E nós sabemos o que aconteceu depois. Uma das mais sanguinárias ditaduras militares da América Latina. Sim. 24 mil mortos. E nós falamos da nossa aqui, que, né? Exato. Lá, sim, teve um volume enorme de mortos e desaparecidos. Mas por quê? Porque o país foi jogado no caos graças a um candidato laranja, Héctor Cámpora. Foi eleito no aguardo do líder, que estava impedido porque estava fora do país. É isso que nós vamos produzir aqui no Brasil? E mais, nós temos hoje uma responsabilidade muito importante. E eu volto a reiterar, o querido telespectador, o nosso eleitor, precisa ter a consciência. Vote com equilíbrio, com sensatez. Não caia na história de que tudo que está aí é culpa dos golpistas. Como golpista? Não, ninguém faz golpe com processo eleitoral dentro dos termos da lei e conforme a Constituição. Isso não existe. Não existe. Mas eu sei, mas eu tenho ouvido, doutor Fernando, com todo respeito, as pessoas falarem nisso. Eu vejo gente, médico, engenheiro, economista, jornalistas falarem, Redó, o que tem aí é um golpe. Porque o Michel Temer é um golpista. Ora, vamos passar um pouquinho, uma retrospectiva. Vamos fazer, na verdade, uma digressão, mínima que seja. O Michel Temer foi vice da Dilma no primeiro, no segundo mandato, e quem, na verdade, foi caçada foi a Dilma. Não foi o Michel Temer. Pois é. E caçado constitucionalmente. A chapa que está aí é a mesma. E se é, a chapa que está aí é a mesma. É a mesma. Então não existe golpe. Se é que alguém deu golpe, este alguém é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que quando presidiu toda a sessão do impeachment, ao final, ao decretar a sentença, porque isso é atribuição constitucional do presidente do Supremo, o que ele fez? Ele, na verdade, fatiou a decisão contrariando a Constituição, sendo que o Supremo é o grande órgão, é o Tribunal de Defesa
dos direitos constitucionais. E é muito grave. O mesmo magistrado que fez esse fatiamento inconstitucional Sim. é o mesmo que concedeu aí a autorização para o órgão de imprensa, para a Folha de São Paulo, ir lá entrevistar Lula na prisão. Exatamente. Né? Se você pode entrevistar Lula na prisão, que é um preso detido, respondendo a processos por crime comum, você pode também autorizar o Fernandinho Beiramar a ser entrevistado, Lógico. Carlos Camacho a ser entrevistado. Lógico, né, lógico, exato. Ou seja, então nós vamos começar a entrevistar bandido. Né? Ou seja, qual é o sinal que se passa para a sociedade? O sinal que passa para a sociedade é que a grande mídia, o judiciário, né, e a polícia, principalmente a federal, prestigiam bandido, criminoso. Sim. Né, porque autorizaram, né, esta festa, né, com cunho eleitoral, né, por trás das grades, né, na cara do povo brasileiro. Isso é um esbofeteamento na cidadania. E o que é pior, em razão de tudo isso, nós estamos vivendo num país com intranquilidade. Nós estamos vivendo num país inseguro. Você veja, nós temos hoje avanços importantes na economia. A economia estava em frangalhos, tá certo? A inflação alcançando 2 dígitos. Estava passando para 10%. Mas eles queriam isso. Mas exato. É patente. Ou, vejam a Venezuela. A Venezuela está destruída. E, no entanto, esta mesma turma que está desconstruindo a nação, desconstruindo a cidadania, desconstruindo o sentido de patriotismo, desconstruindo o sentido de civilidade, né, é a mesma que apoia o regime venezuelano, onde pessoas estão comprando carne apodrecida para poder manter a sua dieta de proteínas. Na miséria. Aqueles que não podem fugir, porque já mais de 2 milhões já saíram do país. Vide Rondônia, né? Roraima, né? Que está recebendo lá aquele monte de refugiados. Não é imigrante, não, porque isso é uma outra jogada de mídia grave. Refugiado é aquele que está fugindo de uma situação absolutamente injusta. Eles não estão se mudando para o Brasil porque querem, é porque não podem mais continuar no seu país de origem. Queremos isso para o Brasil? Temos que pensar firme, sério. Né? Sair do foco é um risco. Entrar nessas filigramas que estão sendo postas hoje pela mídia, a mídia que eu costumo dizer chama-se mídia amestrada, aquela mídia que foi domada pelo establishment, que tem dependência econômica em relação ao establishment e que foi por baixo absolutamente contaminada pelo aparelhamento ideológico. Esta mídia, ela luta violentamente para manter um status quo, ou seja, povo cada vez mais miserável e um Estado cedendo dinheiro para esses aparelhos. Isso é a morte da nação brasileira. Não pode acontecer. Temos a chance de tentar mudar isso no voto. E é bom que a gente faça, porque o segundo momento é nós irmos para a ruptura. É verdade. O que nós vamos escolher? Nós, na verdade, temos o prazer de estarmos entrevistando essa figura, não é, de altíssimo nível, erudito, um homem que conhece profundamente não só a legislação brasileira, mas também um grande jornalista, tem um blog fantástico. Você tem mais de 1 milhão e quantos acessos no seu... 3 milhões. 3, olha só. Daí ouviu, a última vez que eu falei com ele era 1 milhão, já são 3 milhões. Daí ouviu. 1,5 milhão é o Ambiente Legal, que eu sou editor-chefe também. Sim, o Ambiente Legal também. É um portal mais diverso. O blog nosso ele é direcionado ideologicamente, porque a gente também faz a nossa parte, né? Lógico. Como editor-chefe de um portal diverso, sim, tudo ali se publica, desde que esteja dentro da decência. Lógico. Tá tudo. Ideias contrárias e existem. Esse homem é tão sério, não é, mas como a gente não vai citar nomes, que ele se curvou no sentido de um convite fantástico que ele recebeu para ser o primeiro suplente de um candidato a senador que vai virar senador.
Não sei. Eu saí da suplência, né? Exato, é isso que eu estou dizendo. Pois eu abdiquei da suplência. Exatamente, né? Então, na verdade... Acho que a gente também tem que ter definições na vida, né? Não adianta buscar um negócio quando a gente também não concorda com a estrutura que foi montada, né? Vamos ver. Estou saindo, acho que nós temos um problema sério hoje com referência aos senadores todos, porque a impressão que a gente tem observando as campanhas políticas é que a gente está votando num só senador, quando na verdade são dois. São dois, exatamente. Preciso guardar, são 2 vezes que tem que se votar para senador hoje. E outra coisa, também me perguntaram a respeito disso, se você quiser votar no mesmo senador 2 vezes, você pode. Pode, mas vai anular um. Exatamente, mas vai anular um. Porque, na verdade, você tem que escolher 2 senadores. Exatamente. E você não pode escolher a sua primeira opção dentro da segunda opção. Você tem que votar em 2 opções. Ou seja, pode ser de partidos diferentes, pode ser de coligações diferentes, pode ser candidatos diferentes, pode ser tudo diferente. Mas não pode votar 2 vezes no mesmo... São 2 senadores, guardem isso. Tem que escolher 2 do que está aí. E as propagandas hoje estão muito mal direcionadas, né, Redor? Só piram em um. Só piram em um. E outra, uma coisa importante. A eleição, ela começa com a votação proporcional de deputado. E aí, depois de deputado, vem governador, depois senador, e aí os 2 senadores, o primeiro e o segundo, e aí o presidente da República. Verdade. Não é? E tem muita gente que vai, não, só vou votar para o presidente da República e não vou votar mais para ninguém. Então vai ter que apitar até chegar lá. Exatamente, vai ter que apitar em outro. E aí aquilo que nós falamos. Quando você for apitar, ou você vai votar em branco, você vai apertar, aparece lá, deputado estadual, você vota em branco. Federal, você vota em branco. Senador, governador, você vota em branco. Senador, primeiro senador, segundo senador, você vota em branco. Para chegar no presidente da República, que aí você vai dar o seu voto que você realmente teve o interesse de ir até a sessão eleitoral para, na verdade, confirmar o seu voto. Você deixou, na verdade, veja só, porque não é uma eleição. Não é uma eleição. São 6 eleições. Você está escolhendo 6 candidatos. Deputado estadual, deputado federal, senador, 2 senadores, o primeiro senador, o segundo senador, o governador e o presidente da República. Na verdade, são 6 eleições. Tanto que eu vejo até colegas dizendo, nós vamos realizar uma grande eleição. Com todo respeito, querido. Nós vamos realizar uma grande eleição que você vai ter que escolher 6 candidatos. 6 candidatos. Porque isso falta a grande mídia também orientar. Tudo bem, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, tem inclusive feito uma campanha bonita, bem feita, bem trabalhada. E você não acha estranho eles terem invertido a ordem? Eu achei estranhíssimo. Porque você vai votar, antigamente você votava primeiro para a cabeça da chapa, né? Isso. Então, presidente, depois senador, deputados, tal. Agora nós estamos invertendo essa Mas ordem. sabe por quê? O medo que os candidatos a deputado estadual e federal têm de não serem votados. Pois é, porque havia um índice muito grande. Muito grande de abstenção, voto branco. Então o que eles fazem? Imagine se fosse assim. Agora pode ser que o cara fale, deixa eu passar rápido isso daqui. Imagine se fosse assim. Presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Na verdade, o cara ia votar presidente, pá, senador, pá, e o resto ele ia ficar nulo, branco. O que é um desperdício para a nação. É verdade. Eu acho que tudo que foi dito aqui, principalmente a concepção de nação, pátria e país, fundamentalmente, no que se diz respeito diretamente à sua cidadania, é importantíssimo. Nós temos que construir, ou na verdade, nós temos que continuar lutando para a construção de uma grande nação. É verdade. E a grande nação é formada por você. É como diz, menos Brasília, mais Brasil. Mais Brasil. E quando é mais Brasil, é você que tem essa participação. Também acho. E outra, aquilo que a gente fala, o Brasil está acima de todos nós, né? Sempre. E Deus acima do Brasil, é isso? Exatamente. Senhores, uma honra muito grande receber meu querido amigo, o professor Dr. Fernando Pinheiro Pedro, nosso vice-presidente e diretor na área de jurídica, né? Do nosso departamento jurídico, da nossa diretoria jurídica, e tem contribuído muito conosco aqui, foi extremamente elucidativo,
toda a sua participação, as suas exposições, com muita clareza, com muita objetividade. E eu tenho que lhe confessar o seguinte, meu querido amigo. Nós temos orgulho de fazer parte da Associação Paulista de Imprensa. É uma entidade que nós lutamos muito e você é um dos grandes baluartes no sentido de nos ajudar nessa luta. Nós estamos hoje, graças a Deus, livre desse pessoal que durante muito tempo, não é? Com exceção dos grandes nomes, né? Urubuzou a nossa Urubuzou a nossa entidade não é? E tentou de todas as formas derrubá-la. A API está cada vez mais forte, estamos com 85 anos, vamos para 86, 87, 88, 89 e vamos para os 90 anos, se Deus quiser. E sempre com a altivez dos princípios aqui do nosso Spencer Van Pré, de Assis Chateaubriand, Guilherme de Almeida, José Maria Lisboa, Casper Líbero, Freitas Nobre, Monteiro Lobato. E Sérgio Redó. A todos, meu muito obrigado. Uma honra termos aqui pessoas ilustres como Fernando Pinheiro Pedro e nós estarmos com a nossa consciência tranquila. Temos certeza de tudo que foi dito aqui é em bem das eleições, é para o bem do Brasil e para deixar você, eleitor, consciente. Não quero que você vote no candidato A, B ou C. Eu quero que você vote de acordo com a sua consciência. Muito obrigado. Pelo bem do Brasil. Pelo bem do Brasil. Aliás, Deus acima de tudo. Muito obrigado.